Olá, gente. Então, mais uma aula de geografia, né? Nós vamos hoje para o módulo 4, é o capítulo 10, é o último capítulo. Vou confirmar aqui, capítulo 10, região sul, certo? Então, nós vamos fazer essa correção de hoje, dessa semana, e semana que vem nós vamos fazer uma revisão para a prova, tá bom? A gente já fez a revisão desse capítulo várias vezes, tá bem tranquilo para vocês fazerem a prova, né? Mas a gente faz uma revisão mesmo assim, certo? Então, nós... deixa eu pensar só um momento. Na verdade, eu acho... Como a semana... Não, semana que vem a prova de vocês é na sexta. Então, a gente faz a revisão na quinta e na sexta a gente faz a revisão. A gente faz a prova, né? Melhor. Porque se eu colocar a revisão hoje, depois vocês nem veem. Então, nem lembram, na verdade, próximo da prova. Então, eu vou fazer a revisão no dia anterior da prova, que vai ser quinta. Tá bom? Então, hoje vai ser o 380 página que vocês vão pegar aí, colocar na página 380 para a gente fazer a correção dessas atividades. Tá certo? Vamos lá? Olha só. Observe as imagens abaixo e relacione-as com os respectivos elementos da cultura nordestina. Então, nós vamos relacionar aos elementos... Esse finalzinho, ele mistura, né, questões de todos os capítulos que a gente já estudou. Por isso que aqui a gente não vai ver só a região sul. Tá, gente? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Tá muito claro, né? Acho que melhora um pouco. Deixa eu poder ficar um pouco melhor, não? Não sei. Deixa eu ver. Olha só. Então, nós temos assim, o seguinte. Então, para observar essas imagens e relacionar com os elementos da cultura nordestina. Se é culinária, se é festa típica ou se é música. Simples, né, gente? Então, primeiro aí, ele é o quê? Ele tem a sanfona, tem o triângulo, né? E tem também o pandeiro na cultura nordestina. Então, esse daí, o número 1, ele é dança, tracinho, música, ok? O 2 é um acarajé, que é um alimento. Então, é a culinária, é relacionada à culinária da cultura nordestina. O 3, que é o último, é uma festa típica. Essa festa típica, ela é relacionada ao quê, gente? Ela é relacionada principalmente aí a festa típica, questão 3, né? É o número 3. E são os bonecos de Olinda, certo? Lá em Olinda, né? Bahia. E é uma região onde Olinda é Recife, né? Pernambuco, Recife. Então, é uma região, na verdade, em que tem essa festa típica do carnaval diferenciado, né? Então, dizem que é muito bonito, né? A questão da festa, aglomeração ali e tudo mais, nessa região. Claro que eu já vi os bonecos de Olinda, são grandes realmente e é muito interessante. Só da cintura do boneco para cima até a cabeça é o tamanho da gente, fica maior do que a gente em pé. Eles deixam lá assim pra gente tirar foto só da cintura para cima. As pernas, na verdade, é um boneco de pau que eles colocam, né, perna de pau, para poder fazer os bonequinhos andarem ali. É muito interessante. E eles fazem que parece realmente de verdade, só que é uma pessoa gigante, certo? Então, passamos para o próximo, que é a questão 2. Observe novamente os dados dos estados da região sudeste. Então, tem que ir lá na região sudeste para responder.
certo? Apresentados na página 344. Depois, complete o quadro abaixo, assinalando com um X o estado que corresponde a cada afirmação, certo? Então, vamos lá. Então, tem os estados, que é Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que é a região sudeste. Aí tem estado com maior população. São Paulo é o estado com maior população. Você vai marcar xizinho, é só colocar, não precisa colocar um número nem nada não. Você só marca o xizinho lá, que é o estado que tem maior quantidade de população, que é São Paulo, certo? Agora nós vamos... Lá vai o menino de novo, dando petit. Estado com menor população da região sudeste. É o quê? Espírito Santo. Então, você vai marcar um xizinho lá, Espírito Santo. Estado com a maior densidade demográfica. Densidade demográfica é o quê? Tem muita gente num espaço muito pequeno, tá? Isso daí é o quê? Rio de Janeiro. Então, marca Rio de Janeiro. Estado com a menor densidade demográfica, que tem menor, você tem uma área muito grande para a quantidade de gente, né? Que você distribui melhor ali. Então, é Minas Gerais, certo? Então, estado com maior população, que é o primeiro, é São Paulo. Estado com menor população, Espírito Santo. Estado com maior densidade demográfica, Rio de Janeiro. Estado com a menor densidade demográfica, Minas Gerais. Passamos para a próxima página, 381. Na página 381, deixa eu abrir de novo que eu estou me incomodando esse óculos desse jeito. Pouca claridade, né? Na página 381, nós temos aí: o texto a seguir nos fornece dados demográficos do Brasil. Leia-o e depois responda as questões. No ranking dos estados, os 3 mais populosos estão na região sudeste, enquanto os 5 menos populosos estão na região norte. O líder é São Paulo, com 45,1 bilhões de habitantes. Gente, 45,1 bilhões de habitantes. É muita gente, né? No caso, eu falo 10 cidades de Goiânia, na verdade não é 10 cidades de Goiânia. Seriam 45 cidades de Goiânia. Porque Goiânia tem 1 bilhão. 1 milhão de habitantes. Goiânia tem 1 milhão e 300, na verdade, né? Mas colocaria arredondando 1 milhão de habitantes. São Paulo tem 45 milhões de habitantes. É 45 cidades de Goiânia. Olha só o tanto. É muita gente, né? Concentrando 21,7% da população do país. Então, 21% de toda a população do nosso país, 21% está só na região ali, o quê? De São Paulo, né? Roraima é o estado menos populoso, com 522,6 mil habitantes. Gente, é um estado que tem quase que, um pouquinho mais, na verdade, que a cidade de Anápolis, né? Não chega a ser o dobro, mas é quase. Tem em torno de quase 400 mil habitantes. Na verdade, 522 mil habitantes, né? Roraima. Roraima. Eu sempre confundo qual que é o jeito certo de falar. Tem 0,3% da população total do nosso país. Gente, é pouquíssima gente que tem num estado inteiro, né? Então, de acordo com o texto, qual a região com os estados mais populosos? Qual que é a região que tem maior quantidade de estados populosos?
e a região com os estados menos populosos? Então, a resposta é a seguinte. A região sudeste é a mais populosa, enquanto a região norte é a menos populosa, certo? Roraima, por exemplo, tem 0,3% da população total do país. Então, repetindo aí para vocês mais tranquilamente, né? Nós temos aí, ó, a região sudeste é a mais populosa, vírgula, enquanto a região norte é a menos populosa. Vocês colocam, por exemplo, entre parênteses. Por exemplo, Roraima, vírgula, por exemplo, tem 0,3% da população total do país. Fecha parênteses e ponto. Beleza? Letra B de bolinha. Que fatores contribuíram para o crescimento da população da região sudeste? Quais fatores fizeram com que tivesse uma população maior na região sudeste? Vocês vão colocar aí, ó, o desenvolvimento industrial. Esse é o principal fator. Você tem um desenvolvimento industrial ali na região, tá? Desenvolvimento industrial, vírgula. A chegada de imigrantes e a migração interna de pessoas que vinham de outros estados brasileiros, em busca de melhores condições de vida. Então, são 3 fatores importantes aí. Desenvolvimento industrial, vírgula, chegada de imigrantes e a migração interna de pessoas. Então, você tem chegada de imigrantes, então vários imigrantes de outros países ficaram onde? Na região sudeste, tá? Então, desenvolvimento industrial, chegada de imigrantes e a migração interna de pessoas que vinham de outras regiões, de outros estados brasileiros, em busca de melhores qualidades de vida. Então, pessoas que vinham lá do Nordeste e iam para a região Sudeste para melhorar a sua qualidade de vida. Ok? Então, questão 4. Questão 4. Cite alguns dos fatores que contribuíram para que a estiagem afetasse o abastecimento de água da população dos grandes centros urbanos da região Sudeste, a partir de 2014. Então, cite alguns dos fatores que contribuíram para que a estiagem, né, ou seja, ter pouca chuva ou nenhuma chuva, afetasse o abastecimento de água da população dos grandes centros urbanos da região Sudeste a partir de 2014. Então, vocês vão colocar aí, ó, a falta de chuva, vírgula, não, 2 pontos. Aqui tá ponto e vírgula, na verdade, né? Então, coloca a falta de chuva, aumento do consumo hídrico, aumento da necessidade por água, né? Aumento do consumo hídrico, vírgula. População dos rios, poluição dos rios, poluição dos rios, desculpa, gente. Falta de chuvas, aumento do consumo hídrico, poluição dos rios. Tentando digitar devagarzinho, pra vocês irem copiando junto, tá, gente? Falta de chuvas, aumento do consumo hídrico, poluição dos rios, vírgula, desmatamento no entorno dos mananciais, desmatamento das matas ciliares, certo? Falta de manutenção dos encanamentos que desperdiçavam água. Então, além disso tudo, além de você ter poluição dos rios, você ter aumento da quantidade de água que necessita a população, ou seja, você tem uma maior quantidade de população, vai precisar de mais água. Você vai tem maior quantidade de indústrias, tem período de seca, a população acaba utilizando mais água, tá? Tudo isso são fatores que fez com que aumentasse o quê? A maior necessidade de água
né, nessa população. A quantidade de chuva diminuiu, teve pouca chuva nessa área em 2014. Você teve, além disso tudo, vários encanamentos para poder levar água para a casa das pessoas, saíam lá da distribuição da água, né? E ia levar para a casa da pessoa, tinha canos estourados no meio do caminho, desperdiçando água. Então, isso tudo fez com que faltasse água nessa região, tá? No lugar onde você vive, ocorre esse tipo de problema? Sim, né, gente? Pra gente aqui, todo ano falta água. Todo ano. Não existe um ano que não falte água em Anápolis, né? Então, é pra gente conversar a respeito disso. Olha só. Por que falta água em Anápolis? Tem alguns fatores principais. Anápolis não tem reservatório de água, tipo igual Goiânia, que tem passou a ter o João Leite, que nem está sendo utilizado tanto, mas ainda, né? Porque precisa ter um tempo ali para poder ter a decomposição e não prejudicar a saúde, tudo. Mas você tem a questão seguinte: não tem um reservatório de água, não tem uma represa de água que vai represar essa água para a gente utilizar, tá? Você tem o Ribeirão Piancó. E o Ribeirão Piancó, ele tem água e ele é retirada essa água ali, tem água, retira água, não tem água, fica sem retirar água. É isso que acontece, certo? Diminuir a quantidade de água porque está em período de seca, vai diminuir a quantidade de água para poder ser mantido, levado para a cidade. Você não tem uma represa, ok? Isso daí faz com que falte água para a nossa região em períodos de seca. Você tem várias chácaras em volta do Ribeirão Piancó em que são utilizadas essas águas também. Então, foi feito um projeto pela Saneago, tá? De melhorar e diminuir a quantidade de utilização dessa água no mesmo período. O que acontecia? As pessoas precisam mais de água no período, por exemplo, quando chega a noitezinha, no período da manhã, quando vão sair de casa, na hora do almoço, algo do tipo. Porque as pessoas mais estão em casa, mais utilizam água. Quando você está no período de expediente, as pessoas não usam tanto água, certo? Então, elas vão utilizar quando chega em casa ou quando vai sair de casa. Quando vai sair de casa, coloca roupa para lavar, ou então quando chega em casa, coloca roupa para lavar, vai lavar a casa, lavar as coisas e tal. O que acontecia? As pessoas que moram próximo ao Ribeirão Piancó, antes da retirada de água da Saneago, elas pegavam água para poder abastecer ali e jogar nas suas plantações no mesmo horário em que as pessoas estavam retirando água, utilizando mais água na cidade. O que eles fizeram? Fizeram um acordo com essas pessoas para poder utilizar em períodos específicos, certo? Como? Vamos utilizar em períodos específicos. Se eu sou produtora de tomate, por exemplo, e moro próximo lá, tenho produção de tomate próximo ali no Ribeirão Piancó, eu pego no Ribeirão Piancó água para poder abastecer minha plantação de tomate, jogar a aguinha neles. Em vez de eu tirar a água às 7 horas da manhã, e todas as outras pessoas que moram próximo também tirar água às 7 horas da manhã, não, eu vou tirar às 6 horas da manhã, o meu vizinho vai tirar às 8, o outro vai tirar às 10, o outro vai tirar às 11, o outro vai tirar meio-dia, o outro 1 da tarde, o outro 2 da tarde, o outro 5 horas da tarde, às 3, 4, 5. Você vai distribuir. Em vez de todo mundo tirar água do Ribeirão Piancó na mesma hora, não, a gente distribuiu, certo? Isso foi feito pela Saneago. Uma distribuição do horário correto de você retirar essa água. Como que eles fazem? Eles fiscalizam. Existem pessoas específicas que vão fiscalizar e ver se a pessoa está tirando o horário correto. Olha só, a Saneago aqui em Anápolis faz isso, tá? Então, eles vão lá e ficam fiscalizando e rodando e vendo se as pessoas estão tirando no horário certo. Outra coisa, fizeram projetos para poder ter um reflorestamento próximo ao Ribeirão Piancó, que faz com que brote mais água, tenha mais água, mais nascentes, né? Então, tiveram pessoas específicas para poder fazer isso. A Saneago, ela tem parceria com a Prefeitura de Anápolis, que tem mudas para plantio, né, do cerrado mesmo, e eles pegam em ajuda e colaboração de pessoas voluntárias, ajuda e colaboração de pessoas da base aérea, né, que trabalham ali na base aérea, que vão ajudar ali para poder plantar essas plantas.
Eles fazem o plantio dessas plantas para reflorestar e ter água, né? Maior quantidade de água aí, e produz água, ok? Então, são fatores aí importantes que são colocados aqui para a nossa região, tá? E sim, existe sim o período de secas. Tem diminuído cada vez mais essa questão por conta desses manejos que são feitos aí pela Saneago para poder não faltar tanta água, tá, gente? Questão 5, página 382. Assinale os tipos de vegetação predominantes na região sul. Então, nós temos aí, ó, vegetação predominante. Tem os campos, floresta tropical e mata de araucária. Tá? A região sul são essas. Campos, floresta tropical, mata de araucária. São as três. Campos, floresta tropical, mata de araucária. São essas três que vocês vão fazer um xizinho nelas. Cite 3 nacionalidades de imigrantes que contribuíram para o processo de colonização da região sul do Brasil. Escolha uma delas e pesquise um tipo de influência cultural desse povo para a região sul ou para outras regiões do país. Então, nós temos aí, ó, vocês podem colocar os alemães, italianos, eslavos, japoneses, poloneses, algum desses ou todos esses, tá? Alemães, italianos, eslavos, japoneses, poloneses. Em relação à influência cultural, vocês podem citar aí hábitos alimentares, então tipos de alimentos diferentes, tá? Formas de vestir diferentes e construções diferentes. Então, até os franceses teve, da região sul não, na França não, mas você tem os italianos, os alemães, a alimentação, a culinária, as formas de vestir, como as pessoas são, de se portar, tudo isso são coisas que vocês podem colocar aí nessa resposta, tá bom? 7. E a gente já falou bastante coisa sobre isso, não vou ficar repetindo, tá, gente? A 7. Para fazer uma pesquisa, tá? Esse daí é uma pesquisa. Com produtos, né? Então, o nome do produto, o município onde é produzido, a região onde se localiza o município. Então, vocês vão colocar aí, fazer essa pesquisa e a gente corrige isso daí depois, né? Vou colocar para poder a gente fazer a correção após a prova, valendo nota, tá bom, gente? Então, depois da prova, vai valer nota, vocês pegarem e trazer essa correção aí, bonitinha, essa atividade feita, né? Vocês vão pesquisar na internet e fazer isso daí. Se vocês não fizerem, vocês vão ficar com nota abaixo, porque eu vou colocar pontuação a respeito disso. Depois da prova de vocês, que é semana que vem, então semana que vem eu vou fazer a revisão para a prova, aí vocês vão fazer a prova na sexta. Aí, na quinta-feira da outra semana, que é dia 10, vai ter aula e dia 11 também vai ter aula. Então, uma das coisas que nós vamos colocar aí como sendo valendo nota realmente, vai ser essa questão 7, tá? Da página 382. Ok? Então, tchau, tchau, gente. Beijinho para vocês e até semana que vem com a nossa revisão para a prova.